Voltamos com Conexão pela TV e Rádio Unicinos. O nosso assunto de hoje é a popularização da ciência. Os nossos entrevistados aqui no estúdio estão aqui para falar sobre a importância e os desafios ligados a esse tema. É verdade. No bloco anterior, o Antônio Carlos estava comentando a experiência do Museu da Língua Portuguesa. A professora Graça gostaria de complementar, por favor, professora. Eu queria comentar que nos últimos 10 anos houve uma mudança substancial no número de visitantes aos museus. As pesquisas quadruplicaram, eram 2% da visitação, ao contrário da Europa, em que a cultura de visitação ao museu faz parte da sociedade, da cultura da sociedade, e no Brasil isso quadruplicou, 8%. Então, eu queria comentar se isso faz parte da mudança da percepção do papel dos museus na relação com a sociedade. Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, como eu falei, nas últimas décadas, e não só aqui no Brasil, no mundo todo, né, os museus revisaram, né, todo o seu papel na comunidade. E aqui, no Brasil, muito fortemente. Eu acho que essa última década é muito significativa, né, pelo menos em São Paulo. É um momento onde a Pinacoteca do Estado exatamente sofre uma reformulação dos seus espaços, adota uma política diferenciada, novos museus surgem, né, como o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol, e dentro já dessa perspectiva de aproximação do museu com a população. Na realidade, eu acho que o museu tem que ir atrás do seu visitante, né? E não se manter numa posição a gente poder passiva. Ver todos Exatamente, esses abrir a porta e esperar o visitante vir no museu. Certo. Né? Bom, eu gostaria de comentar também com a professora Maria Eduarda que desde 2007 tem um grupo de pesquisa aqui do Programa de Linguística Aplicada, Divulgação Científica e Estratégias Retóricas. Queria que a senhora comentasse, professora, um pouquinho para a gente também, né, de todo o trabalho que vocês desenvolvem, que culmina também nessa quarta jornada que a universidade está realizando entre hoje e amanhã também. Professora, por favor. Sim, nós temos desenvolvido no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, na linha de pesquisa texto, léxico e tecnologia, esse trabalho sobre o discurso de popularização da ciência, né? Tanto para adultos quanto para crianças e jovens, trabalhando com mídia impressa, né? Com questões também ligadas à iconografia da popularização da ciência, né? Temos muitos TCCs, trabalhos de conclusão, né? Mestrado, doutorado. Recebemos um prêmio, né? Recebemos vários prêmios, né, por uma tese de doutorado que trabalha com a infografia na divulgação científica, né, o prêmio CAPES, o prêmio Ampol, o prêmio ALED, México. Né, E que está muito preocupada nessa comunicação também. Exato. Com outras áreas. A gente vê até como é que a TV, a rádio aqui da universidade pode trabalhar também essa questão. Queria que a professora Graça, que também atua em universidade, como é que a senhora vê isso, professora? De como também os veículos eles ajudam, então, nesse sentido da popularização da ciência? Eu acho que é fundamental, porque você precisa ir aos museus para conhecer os museus, embora existam os modelos dos museus itinerantes, como tem o FMG, entre outros, né? Mas, de qualquer maneira, a mídia está entrando na sua casa. Esse programa de televisão que nós estamos gravando, mesmo seja um programa universitário, ele vai entrar na casa de algumas pessoas, né? Então, é fundamental que a televisão, as mídias sociais, os jornais, as revistas, projetos como o da revista Ciência Hoje para Criança, etc. e tal, porque é ele que está entrando e mostrando como a ciência é produzida, o papel da ciência, e a mídia está no nosso cotidiano, na formação do nosso imaginário. Então, eu acho que precisamos cada vez mais ampliar a produção de programas relacionados à ciência, na televisão em particular, porque ela é televisão aberta, né? Não apenas televisão fechada. O rádio, que é um primo pobre da mídia, né? Que é muito esquecido, ele está em todos os ambientes, ele é possível trabalhar ciência e saúde de uma maneira fantástica, né? É no campo, e etc. e tal. E, obviamente, eu que venho da área do jornalismo impresso, né? Os jornais, as revistas, sem esquecer das mídias sociais, né? Mas temos que tomar muito cuidado, porque a mídia ela é entendida como uma coisa verdadeira, que tudo aquilo que saiu nas pretinhas, como a gente dizia na época dos impressos, né, do jornal de chumbo, né, que é verdade. Então, nós temos que ter a leitura crítica da mídia e, nesse sentido, a formação dos professores que ensinam o uso da mídia na escola tem que compreender que a mídia, muitas vezes, ela é perene, que a mídia, muitas vezes, ela é rápida. E a gente volta para a questão do início que a gente estava comentando com o Eduardo, né? De como o professor também tem esse papel. E também eu gostaria de saber do Eduardo, então, se acredita que a divulgação científica pode ajudar a resolver problemas complexos e estruturais de ensino aqui no nosso país. Pergunta complexa também, mas tem que ser curta. Para a gente encerrar. Eu diria que sim, porque
tudo está imbricado na criação da cultura. Se você não cria uma cultura, por exemplo, eu estava falando dos museus. O museu, até então, era um depósito, grosso modo, falando, inclusive, mal falando, tá certo? Hoje é uma coisa mais interativa, ou seja, ele está sendo um agente, essa nova ótica de implementação dos museus, está sendo um agente de mudança cultural. Sendo um agente de mudança cultural, você está criando cultura, você está mostrando... A gente tem problemas seríssimos com a cultura da preservação, porque a preservação está em museu. Então, sítios históricos nossos não são... Então, você acredita que está muito ligado a essa questão cultural mesmo e do hábito mesmo, de como as pessoas enxergam, né, por exemplo, a questão do museu e de como se apropriar disso para realmente conseguir fazer algum tipo de transformação. Resumindo, isso. É assim como leigo eu vejo assim. Quer dizer, tudo está voltado para a criação da cultura e a educação também, é claro, porque a educação é o fundamento de tudo. Sem Bom, dúvida. e mais informações, né, sobre essa quarta jornada da popularização da ciência, unicinos.br/eventos. Lá tem toda a programação para o pessoal conferir. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. A gente gostou muito desse papo, né, Rodrigo? Certamente. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.